algo que é bem importante também para quem está buscando utilizar bem essa ferramenta que é o R, que são as funções probabilísticas. Então acho que aqui essa aula, o que é mais importante para a gente mesmo, é entender um pouco dessas questões básicas de operações vetoriais, e que essas operações vetoriais elas têm algumas regras que a gente precisa ficar atento para a gente não cometer erros quando a gente está manipulando informações dentro do R. Mas o que eu acho mais interessante são essas ferramentas que estão disponíveis para a gente operar distribuições probabilísticas. Então, quase tudo que a gente faz na estatística frequentista tradicional tem a ver com testes paramétricos, e esses testes paramétricos eles têm funções probabilísticas por detrás, são funções teóricas que descrevem a variação dos nossos dados, e essa descrição e essas funções nos ajudam a entender o universo dessa variabilidade que existe quando a gente coleta informações. Então vamos mostrar essas funções probabilísticas. Agora eu vou mostrar diretamente no console aqui, no meu script, no console do R. A primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é uma função chamada rnorm. Então essa funçãozinha que está aqui é a função normal, teórica normal. Então, a função normal teórica, ela tem dois parâmetros principais, e são argumentos principais também dessa função. O primeiro argumento é a média, e o segundo argumento é o desvio padrão. Então esses são os parâmetros que definem a função normal. E a função associada com R significa random. Rnorm, eu vou pedir 10.000 valores retirados aleatoriamente de uma distribuição normal que tem média 36,58 e desvio padrão 2,54. Da onde vêm esses valores? As companhias aéreas estavam preocupadas com o tamanho que eles poderiam ter de assentos nas poltronas dos aviões comerciais e fizeram um levantamento do tamanho dos quadris de homens nos Estados Unidos e chegaram a esses valores de 14,4 polegadas de largura com um desvio de 1 polegada. Então eu peguei esses dados e a gente pode brincar com essa informação, e rnorm faz amostras aleatórias de uma distribuição teórica. Que distribuição é essa? A distribuição normal que tem os parâmetros de média igual a 36,58, que seria os 14,4 polegadas, formado em centímetros, e que tem um desvio padrão de 2,54, que seria o desvio padrão de 1 polegada que estava no slide anterior. Então eu estou pegando as informações que foram apresentadas e estou partindo da premissa de que isso é uma boa representação, ou seja, uma boa estimativa dos parâmetros da população de homens americanos. E partindo dessa premissa, eu posso simplesmente fazer uma distribuição simulada de valores retirados aleatoriamente dessa distribuição da população. Então, rnorm é random, valores aleatórios retirados de uma distribuição normal. Então a gente tem os parâmetros da distribuição normal aqui e mais um argumento, que é o número de elementos que você vai tirar dessa distribuição. Eu estou pedindo 10.000 valores de uma distribuição normal com média 36,58 e desvio padrão 2,54. Então, se eu rodar essa linha de comando, ela roda rapidamente, apesar de ser um vetor muito grande, mas os 5 primeiros elementos estão aqui colocados. Se eu perguntar o tamanho desse vetor, esse vetor tem tamanho, length, de 10.000. Então isso aqui é um atributo desse vetor, então length nos diz o tamanho do vetor. Posso usar uma função que calcula a média, então aqui a gente tem 36,58, um valor muito próximo, né, do valor que a gente tem na distribuição teórica, que não está funcionando, porque se esse valor fosse diferente, significaria que essa função não está fazendo o papel dela, que é tirar valores aleatórios de uma distribuição com essas características. E a mesma coisa para o desvio padrão. Então, a função SD é a função de Standard Deviation, e a gente tem aqui a estimativa que está um pouquinho menor do que o que a gente tem na população teórica que a gente montou. Podemos construir um gráfico, eu não vou falar sobre esses gráficos, mas estou usando uma função aqui que se chama histograma,
Estou colocando nessa função esse vetor. Então esse é o principal argumento da função histograma. E o resto tudo é só para melhorar um pouco o visual. Então esses são os valores que estão dentro do nosso vetorzinho ali. E eu posso colocar uma função também que vou mostrar para vocês na aula de gráficos. Posso colocar aqui uma linha vertical que vai estar na média desses valores todos. Então eu vou estar fazendo essa linha de comando aqui e essa linha vai ser vermelha a cor dela. Vou explicar muito isso que depois a gente vai olhar com mais detalhe essas linhas de comando. E aqui está a nossa média. E eu posso também fazer esse histograma de uma outra maneira, com uma outra escala aqui nesse eixo. Então, em vez de frequência, eu posso usar a densidade probabilística. E se eu fiz isso, eu posso colocar a curva teórica para ver o quanto que nossos dados nesse vetor eles estão acoplados com a distribuição teórica, tem um acoplamento quase que perfeito, né? Porque a nossa amostra é muito grande. Então essa é a linha da função teórica. Deixa eu só aumentar aqui a linha para vocês verem com mais. Então aqui está a linha teórica, e esses são em azul são os valores que eu amostrei dessa distribuição teórica. Podemos fazer algumas inferências partindo da premissa de que esses valores de fato representam a população do tamanho de quadris de homens americanos. Eu posso me perguntar, por exemplo, a proporção de homens que cabem assentos com 38 centímetros de tamanho. Então, eu estou usando uma outra função, ela começa com P, então P-norm está fazendo o quê? Me retorne a probabilidade cumulativa dessa função normal. Que função normal? Essa função que tem média que está aqui e o desvio padrão que está aqui, que são os principais argumentos dessa função e que são os parâmetros que definem a distribuição. E me retorna a probabilidade cumulativa para o quantil de valor até 38, está mais ou menos por aqui, e ver qual que é a probabilidade cumulativa até aqui. Então, a probabilidade cumulativa dessa curva teórica, ela é a integral dessa área que está debaixo aqui dessa curva até esse ponto. Então é isso que está sendo feito aqui. Esse valor é de 0,72, então 72% de homens americanos caberiam nesse tamanho de largura de assento, que é um tamanho padrão em algumas companhias aéreas. Qual que é a proporção de homens que não cabem? Bom, a proporção de homens que não cabem é só você fazer a subtração desse valor de 1. Agora eu estou fazendo isso. E aqui eu tenho o valor de 27, quase 28%. O valor dessa curva para cá, né? Quanto você tem de área, que vai de 38 até mais infinito, sendo que essa distribuição teórica ela vem de menos infinito e vai até mais infinito. Posso fazer isso dessa forma ou posso pedir para a própria função P-norm, ao invés de me pegar a cauda inferior, pegar a cauda superior a partir desse valor. Esse argumento aqui está fazendo exatamente isso. Então, lower tail é um argumento que faz isso e o valor aqui é o mesmo. Vamos fazer o gráfico aqui para vocês verem. Aqui é o gráfico da área da curva que está aqui para esse lado de cima, porque o lower tail é falso. Poderia, por exemplo, me perguntar qual que é o valor de quadril que engloba os 25% tamanhos menores de quadris em homens. A pergunta ela é respondida pela função de quantil. Então, Q-norm significa me retorne o quantil de uma distribuição normal. Que quantil que você quer? Eu quero o quantil associado, o valor associado a 25% de probabilidade cumulativa. Ou seja, pegue os 25% de área da curva, a partir do menos infinito, e me retorne o valor que está associado a esses 25%. A gente tem como resposta que 25% dos homens americanos têm quadris que são inferiores a 35 centímetros de largura. E eu quero então mostrar essa tabela aqui. Então, as famílias de funções, que são muitas, não é? Elas têm esses tipos de funções associadas. Então, normalmente você tem o nome, né? Então, o nome, a gente tinha D-norm, P-norm, Q-norm, R-norm, esses tipos de funções ou estão associados à densidade probabilística, que é a densidade de massa para aquele ponto, né, onde você está pedindo. Então, para as distribuições contínuas, essa densidade probabilística
não nos diz muita coisa, mas nos presta para fazer aqueles gráficos que eu mostrei para vocês. O P, que é a probabilidade cumulativa, então é o quanto que eu tenho de área acumulada embaixo da curva, que é a probabilidade associada a você conseguir um valor até aquele valor que está ali, né? Então a probabilidade acumulada até ali. Ele pede para a gente, como argumento, o valor, então qual o valor que você quer, eu te retorno a probabilidade. Aqui é a mesma coisa, qual que é o valor, e o argumento tem nome diferente para essas duas funções. E ele retorna, nesse segundo caso, a probabilidade cumulativa. A função que começa com Q vai retornar o quantio de alguma probabilidade que você queira. Então, o valor associado a uma probabilidade. Então, eu quero 25%, eu quero 99% acumulado. Qual que é o valor que está associado a esse 99% acumulado? A gente tem, então, quantio. O R é aquela função que faz simulações de amostras de valores dessa distribuição teórica. Então, quais são os argumentos que a gente tem para essa função? Essas funções elas têm os argumentos que são esses aqui, que são argumentos específicos, e tem os argumentos básicos, que são os parâmetros da distribuição teórica. Então, quais são os parâmetros de uma distribuição normal? Média e desvio padrão, ou média e variância. No caso do R, é média e desvio padrão. Quais são os parâmetros de uma distribuição binomial? A distribuição binomial tem um número de tentativas e a probabilidade de sucesso. Então, esses são os parâmetros de uma distribuição binomial. Assim por diante. Qual é o parâmetro de uma distribuição Poisson? A distribuição Poisson só tem um parâmetro, que seria o lambda. Então, assim que funcionam essas distribuições, eu queria mostrar mais uma distribuição probabilística, que é muito utilizada também em biologia, que é a distribuição binomial. O que é a distribuição binomial? É uma distribuição também aleatória, como a distribuição normal. A distribuição normal está relacionada à distribuição de valores contínuos. Então, quando você tem naturezas de observações de informações que são de variáveis contínuas, que não tem um limite bem definido, a gente usa muitas vezes a distribuição normal, quer dizer, muitas e muitas vezes ela é usada, talvez a distribuição que é mais usada na biologia, mas a binomial também é muito importante. A binomial é utilizada em que situação? É utilizada na situação que você tem algum evento que tem algo como floresceu, não floresceu, germinou, não germinou, morreu ou não morreu, sobreviveu ou não sobreviveu. Então essas variáveis que só têm dois estados, elas são modeladas muito bem com a distribuição binomial. Então, como é que funciona a distribuição binomial? Ela funciona quando você tem um número de tentativas e você quer saber qual que é a probabilidade de um número de sucessos. Tá? Então, por exemplo, se você tem um fazendeiro que teve 12 filhos e todos eles do sexo feminino, 12 filhas, então a gente pode se fazer uma pergunta: qual que é a probabilidade de você, tendo 12 filhos, todos eles serem do mesmo sexo? Então, qual que é a probabilidade de 0 a 12 sucessos em 12 tentativas? A gente pode se perguntar isso utilizando a função de densidade probabilística, que no caso de uma distribuição como a binomial, em que os valores são valores discretos, você não tem 1,5 filho, você só tem 1 filho, 2 filhos, 3 filhos e 12 filhos, então são valores de uma distribuição discreta de valores inteiros. Isso aqui é um número de sucessos, eu coloquei aqui um vetor. Então esse vetor vai fazer com que essa função calcule para cada um dos valores a probabilidade. Quais valores? 0, 1, 2 e até 12. Para que distribuição binomial? Para a distribuição binomial que eu tenho o número de tentativas, que são 12, e a probabilidade de sucesso, que é 0,5. E a gente tem esses valores de probabilidade, uma probabilidade muito baixa. A probabilidade de você ter 0, que é o primeiro valor aqui, 0, nenhuma filha em 12 tentativas, é um valor muito, muito baixo. E a probabilidade de você ter 5 filhas mulheres já é bem maior, então é por volta de 19%. 6 mulheres é a maior probabilidade, aqui é a probabilidade de 22,5%. Tudo bem? Então essa é a distribuição que está ali, e eu quero mostrar essa distribuição para vocês nas linhas de comando. Então aqui é a probabilidade com 12 tentativas, sendo que a probabilidade de sucesso
é meio. Então esses são os argumentos, os parâmetros de uma distribuição binomial e também são os argumentos principais da classe de função binomiais. Então aqui a gente tem o resultado dessa operação. Então são esses valores que estão aqui. E eu vou fazer aquele gráfico rapidinho para vocês verem. Esse aqui é um gráfico padrão, não fiz muita coisa para ele me produzir esse gráfico. Partindo da premissa que você tem uma probabilidade de meio do sexo feminino ou masculino, numa única tentativa, qual seria a probabilidade de eu encontrar 4 meninos em 12 tentativas? Isso aqui é o resultado, é 12%. E qual é a probabilidade de ter até 4 filhos? É a probabilidade cumulativa que a gente tem aqui. Então essa seria a informação. Um pouco maior do que essa probabilidade de ter 4. Então, por quê? Porque a probabilidade de ter 3, 2, 1 e 0 é bem menor do que a probabilidade de 4 que a gente viu no gráfico. Aí eu posso simular amostras de famílias com 12 filhos. Tá? Então eu estou fazendo aqui uma simulação de 10 famílias em que o número de tentativas foi 12 e a probabilidade de ter filhos do sexo masculino é 50%. Então esses aqui são os valores que a gente vai ter, os valores muito próximos a 6. Isso aqui são algumas das distribuições que estão disponíveis por padrão no R, a beta, a binomial que eu acabei de mostrar, e o Q quadrado. Alguma dessas distribuições vocês vão se lembrar porque são distribuições de testes estatísticos clássicos importantes. A distribuição F, que é a distribuição da ANOVA, né, do Fisher, distribuição gama, geométrica, logística, log normal, Poisson, uniforme, um conjunto básico de distribuições probabilísticas. Vocês, com essas distribuições básicas probabilísticas do R, vocês conseguem fazer muitas e muitas coisas. Pois bem, o que nós vamos fazer depois de assistir? Eu não, né? Vocês. Eu não vou fazer mais nada. Vocês vão entrar lá na nossa página, da nossa disciplina. Então, a nossa disciplina é coar.ib.usp.br. E lá no nosso wiki, vocês têm o tutorial. Tem uma coisa que eu queria mostrar para vocês, que é esse card. Então, se você clicar aqui, você vai abrir esse cartão. Ele também está no nosso material de apoio. O que são esses cards? Isso aqui é um vocabulário básico, ou seja, são essas funções básicas que estão lá disponíveis numa seção do R. Logo que você abre, e a gente tem aqui as funções matemáticas. Olharem aqui, as funções que eu falei para vocês estão aqui, tem muitas outras também. Eu garanto para vocês que com essas 4 páginas de vocabulário básico, vocês conseguem se virar muito bem no R. Não imprima, são só 4 folhinhas. Frente e verso, você vai gastar só 2 páginas. E é super bom de ter isso em mãos para poder acessar essas funções que a gente usa no dia a dia, quando a gente está trabalhando nesse ambiente de programação. Tá bom? Então é isso, vocês vão passar por todo esse tutorial e depois vocês têm os exercícios que devem ser entregues na data planejada. Então estão aqui. Vocês não se esqueçam de fazer o login aqui no Notar quando vocês estiverem fazendo os exercícios. E além disso, vocês têm a apostila. A apostila, ela tem basicamente o que a gente falou, com mais alguns tópicos que são importantes. Vocês sempre devem passar pela apostila, porque apesar dela ser algo que é mais estático do que o tutorial a gente tem trabalhado mais ao longo dos anos, ela tem alguns tópicos que a gente não trata nos tutoriais, então é importante você passar por ela também. Ela tem alguns exercícios, muitos exercícios de apostila foram incorporados na nossa plataforma, então não se assustem se vocês virem um exercício que vocês já fizeram, não tem problema nenhum, se vocês já fizeram, vocês têm o script, e tendo o script, vocês só precisam postar esse script no Notar. Bom, é isso. Com isso nós finalizamos essa segunda aula de funções matemáticas e a próxima aula a gente vai falar um pouco sobre como manipular informações no R, como fazer leituras de arquivos de dado, como pegar a sua planilha que você foi lá e digitou suas informações, como você fazer a leitura. Isso a gente fala na próxima aula,
que é o nosso terceiro tópico que está aqui, tá bom? Espero que todos estejam bem. Se vocês tiverem alguma questão que queiram falar, podem mandar um e-mail, vocês podem falar também com os monitores, mas mandem um e-mail, vocês têm meu contato, eu mandei um e-mail para vocês logo no começo da disciplina. Então até mais, e eu espero que vocês se divirtam nesse tutorial. Tchau, tchau.